Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo, expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado. Olá, está começando o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente. No programa de hoje você vai ver manutenção preventiva, os cuidados com a suspensão do veículo. Se tem algum problema, um amortecedor vazando óleo, uma coifa rasgada de algum pivô, de algum terminal de direção, uma mola com quebrada ou trincada. Luxo e potência, as estrelas da Aston Martin São Paulo. A gente trouxe a loja seguindo todos os padrões mundiais da marca Aston Martin. Então todo o luxo, o requinte, o conforto que a marca exige, a gente traz para dentro do nosso showroom. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Fórmula Indy reta final. Scott Dixon vence em Gateway, em St. Louis, da Holanda de Fórmula 1. Quando falamos em suspensão, duas palavras vêm à cabeça: amortecedores e molas. Mas o sistema tem vários componentes que ligam o chassi às rodas. Bandeja, pivô, braços, barra estabilizadora, buchas, coxim, entre outros, também fazem parte da suspensão de um veículo. O sistema tem a missão de absorver as vibrações e choques do conjunto de rodas e pneus. E tudo isso tem que estar em ordem para o carro ter estabilidade, ter segurança. A suspensão é um conjunto. Então, por exemplo, você tem um terminal de direção com folga, um pivô, uma bucha de bandeja. Aí você troca o amortecedor, coloca um amortecedor novo, que tem mais pressão, ele vai exigir mais das outras peças. E se a outra peça que estava com problema e a pessoa ficou focando em amortecedor, acaba piorando o barulho. Então, quer dizer, tem que ser examinada por um mecânico de confiança, toda a suspensão, antes de dar um diagnóstico correto, né? O bom funcionamento do veículo e a segurança dos ocupantes aumentam a importância da manutenção preventiva da suspensão. A Blanco Pneus, em São Vicente, recomenda a revisão do sistema a cada 10 mil quilômetros, quando devem ser realizados outros serviços na caranga. A maioria dos carros hoje trocam óleo e filtro a cada 10 mil quilômetros. E eles são levantados para fazer isso. Então aqui, por exemplo, nossos clientes, a gente levanta e já dá uma olhada sem compromisso na suspensão, ver se tem algum problema, um amortecedor vazando óleo, uma coifa rasgada de algum pivô, de algum terminal de direção, uma mola com quebrada ou trincada, né? Desenvolvidos nos anos 1930, os amortecedores têm a função de controlar as molas na suspensão, mantendo os pneus sempre em contato com o solo. A exemplo das molas, não tem vida útil pré-determinada. Então, entre 50 e 60 mil quilômetros, alguns carros 100 mil quilômetros, depende muito do tipo de suspensão também e do uso, né? Então, por isso que você tem que, preventivamente, a cada 60 mil quilômetros, trocar os amortecedores ou examinar, né? Primeiro, levar num centro automotivo ou uma oficina de confiança e examinar para ver a real necessidade. Quem dirige pela Baixada Santista sabe bem que certas ruas e avenidas são um desafio, mas parecem um queijo suíço, resultado da falta de manutenção de certas vias públicas. Buracos e desníveis no asfalto exigem ainda mais cuidado ao volante, para não comprometer a suspensão e, principalmente, a própria segurança. Como tudo no carro, você dirigindo com cuidado, com atenção, sem passar os limites,
olhar os buracos, né? Procurar não pegar buracos, passar devagar na lombada. Isso vai ajudar muito a suspensão ter uma vida útil muito maior, né? Como também freio, né? Se você deixar para frear em cima do semáforo, também prejudica o freio. Então você andando com cuidado e dentro dos limites de velocidade, a suspensão vai durar bastante. A Rolls-Royce apresentou o primeiro carro 100% elétrico da marca, o Spectre. O modelo compartilha estrutura básica de outros veículos movidos a gasolina, como o sedã Phantom e o SUV Cullinan. As entregas aos clientes começam no fim do ano. O Spectre traz portas articuladas. É equipado com 2 motores elétricos que entregam 584 cavalos de potência. Acelera de 0 a 100 km por hora em 4 segundos e meio. O eVTOL será o primeiro carro voador do Brasil. Os modelos vão ser produzidos pela EV Air Mobility, subsidiária da Embraer em Taubaté. O eVTOL é como se fosse um drone gigante. O motor elétrico tem autonomia para 100 km. Inicialmente, vai ser pilotado por humanos, mas há planos para a operação autônoma. A empresa fará uma campanha de teste em 2024. O primeiro protótipo deve ser montado ainda neste ano. Só no Brasil já há quase 300 unidades encomendadas por empresas de táxi aéreo. O lançamento da Bugatti Bolide está previsto para o início de 2024. O hipercarro participou do Goodwood Festival of Speed, que marcou a estreia pública no Reino Unido. A versão final do modelo, revelada em abril, passa por testes. Tem motor 8.0 com 16 cilindros que entrega 1.577 cavalos de potência. Estão previstas apenas 40 unidades com um custo de 4 milhões de euros, algo em torno de 34 milhões de reais. Oferta da semana Blanco Pneus. Precisa dar um trato na caranga e busca serviço de confiança e preço justo? Blanco Pneus. Confira a oferta da semana. Pneu Pirelli Cinturato P1 17565 Aro 14, R$ 379 à vista ou 12 parcelas de R$ 34,15. A Blanco Pneus tem 2 lojas em São Vicente, na Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Depois Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Momento Velocidade, Fórmula 1 e Fórmula Indy, Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 e Grande Prêmio de Gateway em St. Louis na Fórmula Indy. Vou começar com a Fórmula Indy, que teve a vitória do Scott Dixon. O Dixon venceu 2 corridas seguidas no misto de Indianápolis e agora em Gateway, num momento decisivo do campeonato. Não tinha vencido a etapa de número 15 agora, e o Scott Dixon fez nesta prova algo impressionante, que foi a maior economia de combustível dos últimos tempos. Ele, como especialista, colocou o carro da Ganassi com 65 voltas na segunda janela de combustível, ou seja, ali ele ganhou a prova. Uma prova complicada que teve o
piloto Joseph Newgarden batendo no muro e abandonando a luta pelo título. Impressionante essa situação, porque o Newgarden brigou o campeonato inteiro com Alex Palou e venceu corridas. Agora, esse abandono dele na prova de Gateway acabou deixando o norte-americano fora da briga pelo título, que está agora na Fórmula Indy, com as etapas de Portland já nesse final de semana e depois Laguna Seca. Briga entre Scott Dixon e entre Alex Palou. Acontece que o Dixon está em alta, né? 6 vezes campeão, desde 2003, é o primeiro título do Dixon, e realmente o Palou agora tem que ficar esperto, apesar de ter grande vantagem, ainda ser o favorito. Mas esta economia de combustível que o Dixon demonstrou foi algo impressionante no oval, um oval diferente, um oval com freada, um oval realmente que tem curvas diferentes, lá em St. Louis, e o Dixon demonstrou uma grande força. Não sei se no misto, né, Portland e Laguna Seca, o Dixon vai conseguir a mesma coisa. O Palou ficou apenas na 7ª colocação no oval, ele que nunca vai bem em oval, mas acabou marcando alguns pontinhos. É interessante que a gente entenda aí que a briga do Newgarden era aquilo que se esperava até o fim, principalmente nesse oval de St. Louis. E, no entanto, o norte-americano, veja como é o automobilismo, acabou abandonando como um dos favoritos em circuito oval e tem provado sempre e acabou abandonando. Então, briga esta semana já, penúltima etapa da Indy, entre Scott Dixon da Nova Zelândia da Ganassi e o piloto Alex Palou da Espanha também da Ganassi. E como eu falei ainda no último programa, o Alex Palou será realmente processado pela McLaren porque não cumpriu o contrato, levou 5 milhões de dólares de salário e vai ter que devolver o dinheiro. Essa história ainda tem muita coisa para acontecer aí na Fórmula Indy, que vai mais do que nunca na reta final. Fórmula 1 na Holanda, totalmente tenso com a situação da prova, que culminou com bandeira vermelha, com os problemas que aconteceram e que teve as 7 voltas finais depois lançadas aí com extrema dificuldade debaixo de chuva. Quando a chuva vem de uma vez é uma coisa, quando chove para é outra. E no começo, logo com a chuva na primeira volta, largaram de pneu para a pista seca e logo choveu. Então, quer dizer, todos os pilotos tiveram as suas táticas mexidas. O próprio Verstappen foi mais tarde ao boxe, o Pérez assumiu liderança. E todo o processo que aconteceu com a Mercedes, o erro da Mercedes, que o próprio Toto Wolff acabou deixando claro que a Mercedes deveria ter chamado o Hamilton e o Russell logo de cara e não chamou, e o Hamilton foi muito bem. Mas o Verstappen conquistou a 9ª vitória. Espanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica e agora Holanda. 11 vitórias em 13 provas. Só Sérgio Pérez venceu na Arábia Saudita e no Azerbaijão. Então, quer dizer, não tenho o que dizer a respeito do Verstappen mais uma vez, este grande carro da equipe Red Bull. E, inclusive, relativo ao seu trabalho na parte aerodinâmica, puxou muito a Red Bull, né? Trouxe muito da Red Bull. Foi inteligente o Zac Brown e sua equipe. Muitos tentaram, Ferrari não tentou tanto, Ferrari foi muito mal novamente nessa corrida, mas a Mercedes tentou se aproximar da Red Bull, trazendo ideias da Red Bull, e a McLaren parece que teve sucesso dessa vez. Mas retornou ao pódio Fernando Alonso, segundo lugar brilhante. Né? Aston Martin volta a andar, principalmente numa prova confusa com um piloto experiente. As duas coisas juntas, o Alonso se deu muito bem. Não é ainda o carro que a Aston Martin esperava ter nessa altura do campeonato, apesar do segundo lugar e de um bom início de ano. Mas a Aston Martin tem mais ainda a evoluir. E falamos de Alonso, não falamos de Lance Stroll. Vamos à classificação aí do Mundial de Pilotos e do Mundial de Construtores da Fórmula 1. Vamos a ela. Os 10 primeiros na Holanda, Verstappen em primeiro, Alonso em segundo e Gasly brilhante em terceiro. Pérez em quarto, perdeu o pódio por excesso de velocidade nos boxes, foi punido com 5 segundos. Sainz em quinto, salvou a honra da Ferrari em boa briga com Hamilton no final. E Hamilton em sexto, tinha carro para chegar até mais à frente se tivesse feito um início de corrida com uma tática melhor da equipe Mercedes.
Norris, Albon, Piastri e Ocon completando os 10 primeiros. E aí uma menção para o Albon com a Williams. 339 pontos, Max Verstappen na frente do Mundial, 2 mãos na taça. Pérez 201, Alonso 168, Hamilton 156, e aí depois a dupla da Ferrari, Sainz e Leclerc, e o Verstappen dominando. 540 pontos para a Red Bull, 255 para a Mercedes, 215 para a Aston Martin, e a Ferrari 201. Não deve chegar a Ferrari em terceiro. O grande objetivo da equipe de Maranello, terceiro lugar no campeonato, deve ficar com a Aston Martin. Briga para isso a Aston Martin. Para encerrar, eu quero dar uma notícia triste da morte dos 2 pilotos lá em Cascavel durante uma prova no último domingo, uma prova de moto, a Moto 1000 GP em Cascavel. Não vou colocar o vídeo aqui, o vídeo é muito forte, tem realmente o acidente completo. Os 2 faleceram no local, o Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e o André Veríssimo Cardoso, de 42 anos. Apesar do sobrenome, não eram parentes. Triste de ver o que aconteceu na moto lá em Cascavel, no Paraná. Triste a morte de 2 pilotos. As corridas de moto precisam de muita segurança. Mas foi uma fatalidade. E está aí no YouTube o acidente. Eu não quero colocar aqui no programa em função até das fortíssimas imagens. Já adianto para quem quiser procurar no YouTube desse acidente que vitimou 2 pilotos de moto. Meus amigos, minhas amigas, semana que vem eu retorno. Tem mais Auto GP por aqui. Fique conosco. Tchau. Em instantes, potência e esportividade. As estrelas da Aston Martin São Paulo. Estamos de volta para falar de uma tradicional montadora que acaba de completar 110 anos. Há um ano, a Aston Martin conta com uma luxuosa concessionária no Itaim Bibi, em São Paulo, que atende clientes de todo o país. Um investimento milionário do grupo UK Motors. A gente trouxe a loja seguindo todos os padrões mundiais da marca Aston Martin. Então todo o luxo, o requinte, o conforto que a marca exige, a gente traz para dentro do nosso showroom para receber os nossos clientes. No estoque, super carros, como o Vantage Coupé, DBX e DBX 707, o SUV de produção mais rápido do planeta. Vai de 0 a 100 km por hora em apenas 3,5 segundos. O DBX 707, como diz o nome, tem 707 cavalos e 91,7 kg de torque. O diferencial ainda consegue mandar 100% desse torque para as rodas traseiras, caso haja necessidade. Tudo é gerenciado por um câmbio automático de 9 marchas. Ele cai no gosto do brasileiro exatamente por ser um SUV, né? Um carro que o brasileiro já aprecia bastante. E também ele é repleto de luxuosidade, né? Então é um carro que entrega muito na velocidade, mas ele também entrega muito essa questão do requinte da marca, dos detalhes e do luxo. E velocidade máxima de 310 km por hora. Este grande painel na concessionária mostra a trajetória da Aston Martin. Desde o primeiro carro, o Cole Scuttle, 1914, participação em Le Mans, 59, e temos também os modelos dirigidos pelo agente secreto 007, James Bond, que todo mundo conhece, até os mais modernos, o V8 Vantage, enfim, a linha DBX, e finalizando aqui, a Fórmula 1. É uma marca que era mais conhecida na Europa, um pouco nos Estados Unidos. Com a associação a um ícone pop, né, como o James Bond,
A Aston, todo mundo que assistiu o filme, até quem não se liga em carro, passou a conhecer, a saber o que é um Aston Martin e a associar com tudo que um James Bond tem, né? Que é coragem, ousadia, desempenho, enfim, os atributos positivos. Detalhes do hipercarro híbrido Valhalla, com cerca de 1000 cavalos de potência, foram revelados no filme 007 Sem Tempo para Morrer. O lançamento está previsto para 2024. Em 2021, a Aston Martin passou a competir na Fórmula 1, o que ajudou a consolidar a nova fase da marca inglesa, que acaba de completar 110 anos. E desde o começo esteve presente em corridas de automóvel, ganhou as 24 horas de Le Mans em 1959, continuou participando de provas de carros de esporte ao longo de todas essas décadas, ganhou uma expressão ainda maior com a estreia da equipe na Fórmula 1. Nós da UK Motors acreditamos muito na marca, né? Por isso que trouxemos ela de volta para o Brasil há um ano. É uma marca que tem uma conexão muito forte também com o brasileiro e a gente acredita muito para esse 2023, um ano de muito sucesso. E o Auto GP fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana, hein? Tchau! Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo, expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários, e Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado.